E agora estamos na linha com o professor Marco Antônio Villa. Professor Villa, como é que o senhor vê essa decisão do juiz Sérgio Moro? Eu acho que era aquilo que todos nós esperávamos, ou seja, sair a sentença que desde o dia 22 de junho, quando foram entregues as alegações finais de defesa, a partir de então começou a ocorrer o prazo de sair a sentença, né? E uma sentença condenatória. Não é a condenação solicitada pelo Ministério Público Federal, mas é algo expressivo. 9 anos e meio por corrupção passiva, tem a lavagem de dinheiro. Lembrando, como já diversas vezes já destacou a Jovem Pan, que ele é réu em 5 processos, esse é o primeiro deles, tem mais 4. Evidentemente, em primeira instância, né? É importantíssima a condenação. Ele vai recorrer a Porto Alegre, que é a segunda instância, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, né? Mas isso politicamente tem um enorme significado, porque o desprezo que o Lula tem para a justiça, e externou isso nos últimos meses, ironizando, gozando do Ministério Público Federal, a Polícia Federal, o juiz Sérgio Moro, ele está começando agora a receber, não a vingança, mas a ação da justiça. Lembrando que eu sempre disse durante mais de 15 anos, né, ele era o chefe do Petrolão, né, e como prefere o Ministério Público Federal, o comandante máximo da organização criminosa. É a primeira de muitas condenações do Lula. Agora, ainda que não haja tempo para julgamento em segunda instância, se seguirem o tempo habitual, ele entraria nas eleições do ano que vem muito mais fragilizado, seria um risco para o partido indicá-lo, inclusive, não? Ele não vai ser candidato. Quando eu disse que eu atravessaria o Rio Tietê a nado, né, de costas, ou borboleta, se assim preferirem, o Pinheiros, ele não vai ser candidato. Lula é um embusteiro, né? Lula está começando a colher o que ele plantou durante 40 anos. Lula é criminoso. O que vai acontecer é que agora a nossa tarefa da sociedade civil brasileira, dos honestos, é pressionar justamente a 4ª Região, Porto Alegre, né, para que rapidamente julgue o recurso do criminoso Luiz Inácio Lula da Silva tal, né? Porque é inexequível, olha, a condenação saiu hoje, portanto, aguardar 3 meses ainda é palatável. Agora, não é possível imaginar, seria um absurdo estender esse processo até o ano que vem, porque o que o Lula vai querer fazer, está na cara, é se transformar em perseguido político, dizer que a justiça está impedindo que ele saia candidato, que é uma conspiração, portanto, de uma elite, do qual, curiosamente, ele faz parte, mas supostamente uma elite que estaria impedindo que ele saísse candidato. Esse vai ser o discurso do Partido Criminoso, que recebe a denominação também de PT, de Partido dos Trabalhadores. Pode garantir, a partir de hoje, vai bater nessa tecla e vão ameaçar manifestações que serão certamente um fracasso. Lula é um tigre de papel, é página virada na nossa história. Só dá importância o Lula o PSDB durante anos, porque o PSDB queria justificar que não lutava e imputava a não luta e as suas derrotas, o que o Lula era invencível. Não, era que o PSDB era fraco. Lula acabou e hoje é o início juridicamente do seu fim. E professor, é interessante quando fala sobre o papel de defesa e essa coisa de se tornar, tentar se transformar em vítima, quando o senhor fala isso, no trecho final da sentença, o Sérgio Moro faz usa um parágrafo ali para dizer que ele diz o seguinte, eu vou ler o que ele diz: registre-se que a presente condenação não traz a este julgador qualquer satisfação pessoal, pelo contrário, é de todo lamentável que um ex-presidente da República seja condenado criminalmente, mas a causa disso são os crimes por ele praticados e a culpa não é da regular aplicação da lei. Já faz também um pouco esse papel de saber que vai ser agora mais metralhado do que já vinha sendo em função dessa postura e de ser ele o responsável pelo caso, né, professor? Perfeito, perfeito. É isso mesmo, Arthur. E o que deve ocorrer é que, se ele participar de cerimônias públicas, atos públicos, desqualificando essa decisão, ele tem de ser imediatamente preso pelo juiz Sérgio Moro, e a legislação permite isso. O que não é possível ocorrer, como está ocorrendo agora com José Dirceu,
que recebeu uma pena mais severa lá em Curitiba e está em Brasília fazendo articulação política contra o Estado Democrático de Direito e contra a ação da Justiça. E, inexplicavelmente, continua solto cometendo crimes. No caso do Lula, se ele aparecer em qualquer local público, ato público, comício, manifestação, passeata, ele estará obstruindo a ação da Justiça, colocando em risco a ordem pública. E, nesse sentido, ele tem de ser, e será, eu tenho certeza, imediatamente preso. Essa é a hora da democracia, né? De quem respeita a lei e a Constituição, está livremente andando pelas ruas, pode concorrer a qualquer eleição e assim por diante. Quem desrespeita as leis e a Constituição tem de ser penalizado. Volto a insistir, é o primeiro processo que o Lula está sendo penalizado e condenado. Primeiro, tem mais 4, mas não significa que são somente 5. Tem várias denúncias que estão para ser recebidas e aí se transformando, portanto, em ações penais, tal, cada uma delas. Portanto, a situação dele, como nós falamos tantas e tantas vezes, vai ser juridicamente cada vez pior. E politicamente ele é um nada. Ele vai querer se transformar num perseguido, numa vítima política. Essa vai ser a estratégia que ele vai desenhar. Porém, isso não vai colar, né? Tenho absoluta certeza. E é muito importante a decisão também, que mostra que a justiça, ela não olha a pessoa, não olha partido. O que ela olha é o cumprimento da lei. Então isso é muito importante nesse momento, por exemplo, que envolve a denúncia, se ela vai admissibilidade ou não, por parte de encaminhar para a Câmara, para o Supremo Tribunal Federal, em relação ao presidente Michel Temer. Então é para mostrar que a justiça, ela não olha a cor, ela não olha o clube, o partido, a pessoa, o sexo, nada disso. E isso é muito importante, a condenação ter saído agora. Agora, registrem, eles vão tentar, o PT e seus criminosos, que ontem fizeram a palhaçada lá no Senado, vão tentar criar algum tipo de baderna. É fundamental a ação das forças de segurança, de respeitar a ordem e a tranquilidade. Agora, professor Villa, do mesmo jeito que se falava que a ação, a denúncia contra o presidente Temer acabava favorecendo o Lula, que ele saiu um pouco do foco, agora o presidente Temer não pode sair desse foco e toda a mobilização ficar em cima do ex-presidente Lula? Não. Denise, não creio, porque o processo está lá hoje, temos a Comissão de Constituição e Justiça, esse processo tem um andamento relativamente célere, no caso da Câmara dos Deputados, né? Então, eu acho que, na verdade, a polivalência da ação da Justiça, lembrando o Cláudio Coutinho em 1978, ou seja, ela não atua só na direita, na esquerda, no centro, ela atua no conjunto do campo, e aí no campo político tal, atinge a todos. Então eu creio que ela saiu num momento muito bom, porque tem Aécio Neves, com todos os problemas que são bastante conhecidos, tem Temer, tem agora o Lula, né, tem muitos outros, e teremos ainda a delação premiada, ainda nessa semana, tudo indica, do Lúcio Fonaro. Portanto, o cenário no campo político será de muita turbulência, e é muito bom que seja turbulento, que é um processo de limpeza do Estado brasileiro, e isso faz muito bem. Então era esperada a condenação, que é claro, evidentemente que a pena não é solicitada pelo Ministério Público Federal, mas é uma pena que leva a regime fechado, vale lembrar, né? 9 anos e meio. Agora, o importante, insisto nisso, se o Lula desqualificar a decisão, convocar manifestação e a rua falar, ele tem de ser, e a lei permite e prevê, imediatamente preso, porque ele vai estar colocando em risco a ordem pública.